Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias nesta quinta-feira. E, claro, no Super Notícias você sabe que todo o segundo bloco é uma oportunidade para você poder aprender sobre algo muito interessante, seja para a sua vida ou principalmente para a sua saúde. E justamente nesta quinta-feira vamos falar de saúde bucal, algo muito importante, principalmente para você, meu amigo, e você, minha amiga, que pretende ou às vezes já fez no passado implante dentário. E para poder falar com propriedade sobre esse procedimento, está aqui a cirurgiã dentista e empresária e implantodontista, doutora Acácia Avelar. Doutora Acácia, primeiramente, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui e obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Doutora, para a gente poder começar nosso bate-papo, é sempre muito importante conversar com profissionais ligados à área da odontologia, porque a pandemia veio e se viu como uma espécie de um lembrete do quão importante é todos nós cuidarmos da nossa boca e, claro, dos nossos dentes. E o implante dentário, estou falando a nível de percepção, você pode me corrigir caso eu esteja errado. É um procedimento não mais antigo, mas que as pessoas, eu imagino que já possuem um conhecimento maior por ser algo um pouco mais corriqueiro, que as pessoas já têm uma familiaridade um pouco maior, tendo em vista a quantidade de procedimentos novos, né, que o mercado odontológico oferece para centenas de milhares de pessoas. Sobre o implante dentário, antes da gente poder se aprofundar um pouco mais no nosso bate-papo, do que se trata o implante dentário? Então, o implante dentário, ele é uma raiz artificial que a gente usa para substituir um dente que foi perdido ou que precisou ser extraído, né? Então, ele é uma raiz feita de um material chamado titânio, que é um metal 100% biocompatível com o corpo humano, e a gente utiliza ele, e sobre essa raiz, que é implantada, né, dentro do osso, a gente consegue reconstruir a parte coronária, a coroa, que é a parte que a gente vê do dente dentro da boca. E sobre o implante dentário, e tem muita gente que tem a famosa síndrome do jaleco branco, né? Seja para poder frequentar um consultório médico ou um consultório odontológico, só de pensar já fica ali todo arrepiado e com medo. E quando a gente fala, e quando você deu essa primeira explanação, tratando do que se trata o implante dentário, para quem é leigo, ou até mesmo para quem precisa fazer, meu Deus, eu vou ter que ir no consultório, vou ter que fazer implante dentário. E é isso, justamente sobre isso. Quem precisa fazer o implante dentário? Mediante a qual situação que o implante dentário é necessário? Então, os pacientes que já perderam algum dente, né, que precisou extrair um dente, ou às vezes sofreu um acidente, teve um trauma, o dente fraturou, precisa ser feita a extração, esse paciente ele é indicado para ele fazer o implante dentário, ou até mesmo os pacientes que já perderam todos os dentes, porque a gente sabe que a odontologia ela vem evoluindo muito nos últimos tempos, mas antigamente as pessoas elas tinham o costume de extrair todos os dentes. Então, os pacientes que eles não possuem nenhum dente também têm indicação para fazer os implantes dentários. E em relação aos pacientes que perderam todos os dentes, e aí na minha imaginação eu já penso em pessoas mais velhas, pessoas mais idosas, que no decorrer dos anos, no decorrer da vida, acabaram perdendo os seus dentes. Em relação ao tratamento realizado nesse tipo de situação, pessoas com mais idade, pessoas idosas, tem algum cuidado a mais que é preciso ser feito tanto por parte da pessoa e também pelo dentista, ou ocorre da mesma forma com a pessoa mais nova? Na verdade, o que a gente precisa observar são as questões de saúde, né? Porque as pessoas com mais idade, elas normalmente desenvolvem algumas comorbidades, como a hipertensão, que é a pressão alta, ou diabetes. E nesse caso, a gente precisa tomar cuidado nesse sentido. Às vezes também, pacientes que possuem osteoporose, a gente também precisa ter cuidado na hora de fazer a indicação do implante dentário. Pacientes com diabetes descontrolada, eles não podem realizar a cirurgia de imediato, precisam fazer o controle da diabetes. Pacientes com pressão alta também, eles precisam fazer o controle da pressão antes de realizar a cirurgia. E pacientes com osteoporose, eles precisam, a gente precisa ver quais são os medicamentos utilizados, porque existe um tipo de medicamento chamado bifosfonato, que ele contraindica 100% a cirurgia de implantes dentários pelo risco de necrose óssea. E os benefícios do implante dentário? Porque
para quem tem medo, para quem às vezes vai descobrir lá na frente que precisará recorrer ao procedimento do implante dentário, é importante ressaltar os benefícios, porque por mais que possa ser chatinho o procedimento ali na hora da prática, quais são os benefícios de quem precisará recorrer ao implante dentário? Então, o principal benefício que muitas das pessoas procuram o implante geralmente é a estética, Sim. porque perdem, às vezes, com a perda dos dentes anteriores, né, os dentes da frente, ou os pacientes que não têm dente nenhum. A estética é um ganho, que é indiscutível, mas além disso, a mastigação, a qualidade da mastigação, que a gente sabe que é muito importante, a mastigação dos alimentos adequadamente, tanto para o funcionamento do intestino como da saúde geral. E, além disso, a fala também, ela é impactada pela falta, pela ausência ou não dos dentes. E a função, né, que é mastigar, deglutir, convívio social, autoestima, o conforto de poder sair, mastigar, participar de um evento social confortável, são um dos ganhos mais indiscutíveis que a gente tem com o uso dos implantes dentários. Antes da gente poder ir para a parte prática da cirurgia mesmo, do procedimento, quando é feito por vocês profissionais da área da odontologia, em relação aos cuidados no pré e pós-operatório, qual que é a importância de tanto ter uma atenção maior antes de fazer a cirurgia e imagino que principalmente após fazer o procedimento do implante dentário? Então, como eu já estava dizendo antes, os pacientes que eles já têm alguma comorbidade, a gente precisa fazer o controle dessas comorbidades antes da cirurgia, mas no pós-operatório é um procedimento cirúrgico simples, dependendo da quantidade, se for apenas um implante dentário, a gente consegue realizar o procedimento em 15 minutos, é um procedimento muito rápido, muito tranquilo. E o pós-operatório também é bem tranquilo, o paciente fica medicado, a gente pede só para evitar alimentos muito quentes nos primeiros dias, evitar fazer atividade física, esforço físico, tudo isso porque a gente tem uma janela de 72 horas com risco de hemorragia, que é a nossa maior preocupação. Então, nesses primeiros dias, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar em relação ao sangramento. E depois que a coroa, né, a prótese está instalada, a gente também tem alguns cuidados em relação à prótese, que é evitar alimentos muito duros, muito crocantes. Não quer dizer que o paciente nunca vai poder comer um torresminho, mas a gente precisa ter um cuidado em relação a isso. E até para poder entrar na parte, de certa forma, chata, porque você fez questão de falar, se não tiver um cuidado, uma atenção maior no momento pós-cirurgia, corre-se o risco de poder ter ali uma hemorragia. Quando isso acontece, imediatamente o paciente precisa recorrer ao profissional da área da odontologia e o que é feito, o que pode ser feito e o que essa hemorragia pode fazer na vida desse paciente. Na verdade, o risco de hemorragia ele existe, a gente precisa falar sobre ele, mas é um risco muito pequeno, não é uma preocupação muito grande, a não ser que o paciente já tenha essa predisposição. Em caso de sangramento abundante, o paciente ele é orientado a retornar ao profissional que fez o procedimento. Geralmente a gente consegue controlar ali durante uma sutura, né, dar um pontinho ali para poder fechar melhor a ferida e fica tudo tranquilo. Em relação e aí para poder entrar no seu lado empresarial, não só como uma profissional da área, mas também no seu lado do empreendedorismo dentro dessa área da odontologia, que é algo que tem crescido muito aqui em Governador Valadares. Costumo brincar que a cada esquina que você anda aqui em Governador Valadares, você vai encontrar um espaço, um consultório ou um grande consultório voltado para essa área da odontologia. Qual que é a importância, doutora, das pessoas terem o cuidado e conseguirem ter acesso regularmente a um consultório, a um profissional da área da odontologia, porque a saúde bucal é algo extremamente importante para justamente a nossa saúde como um todo. Qual que é a importância de frequentar o dentista de forma regular? A gente sempre brinca falando que a prevenção ela sempre sai mais barato, né? Sim. Então, com o controle, com a frequência de você ir ao dentista, a gente pode prevenir diversas doenças. Sim. Inclusive, prevenir uma perda dentária, por exemplo, né? Uma cárie, uma doença periodontal, que é aquela que atinge a gengiva e acaba levando à perda do dente também. Então, esse controle, esse retorno periódico ao dentista pode evitar todos os problemas bucais. E sem contar que também é mais em conta para o bolso, né? Claro, com certeza. Até porque, né, tem aquela famosa frase que a gente usa sempre para alguma relação com algo relacionado à nossa saúde, é melhor se prevenir do que
remediar. É verdade. Doutora, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra ter você aqui. Reforço a ideia de que é sempre muito importante conversar com profissionais ligados à área da saúde e principalmente à área da odontologia, que, como eu disse, é algo que tem crescido muito aqui em Governador Valadares e é de extrema importância ter o cuidado com a nossa saúde bucal. E vocês, dentistas, né, que oferecem um trabalho de muita qualidade e de muita importância para a nossa vida. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. O Super Notícias, obrigado mais uma vez, doutora. O Super Notícias desta quinta vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.